fazer um momento de segurança aqui no nono, para que vocês todos estejam informados e depois dando início ao evento. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, prazer. Eu me chamo Murilo, sou aqui do time do nono, da área de experiências e comunidades. Foi comentado, né, que muitas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez, então ao final aqui da agenda de vocês, quem tiver a oportunidade, a gente vai conversar um pouco sobre o nono, fazer aqui um tour pelo espaço. Então, já tenho em mente, caso tenha interesse de ficar mais um pouquinho para a gente fazer essa visita aqui pelo espaço, apresentar um pouco do que a gente desenvolve aqui. E em relação às medidas de segurança que a gente traz para vocês, é que nós temos duas saídas de emergência aqui no andar. Uma é aqui na região de trás, dos laboratórios, e a outra é aqui próximo da entrada de espelhos que vocês vieram. A gente tem sinalizadores de emergência, caso tenha alguma ocorrência. A gente também tem times de brigadistas aqui dedicados no andar, então cada andar conta com o próprio time de brigadistas. Não acontece, fiquem tranquilos, mas se caso a gente precisar ter alguma iniciativa, já temos um time treinado para isso. A gente também tem uma rede de Wi-Fi aqui aberta, que é o NonoGuest, caso vocês queiram conectar. E a gente também orienta aqui pelo espaço para não andar mexendo no celular enquanto mexe no celular, porque tem vários objetos soltos para não tropeçar, enfim. Então, essas medidas de segurança que a gente tem. E finalizando, a saída de emergência, uma vez que vocês passam pela porta e ela fecha do lado de dentro, vocês não conseguem abrir mais. Então, a próxima conexão é só lá embaixo no térreo. Então, é importante para se atentar para que às vezes acontece de alguém confundir e passar por aqui e ficar trancado, só conseguir descer lá no térreo, tá bom? Então, essas orientações, desejo um ótimo evento para vocês. E aí, como eu comentei, no final a gente conversa um pouquinho sobre o nome, tá bom? Obrigado. Bom, obrigada, Murilo. E boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, o evento, né, do lançamento do Guia de Economia Circular da Rede. Chama Sônia, para fazer a abertura e as boas-vindas. Eu só não? Cadê, presidente? Nós vamos fazer uma... Você quer realmente que eu tenha a coordenação para poder fazer um boas-vindas institucional aqui, para todos que estão aqui, muito obrigada. É um momento de muita alegria, como vocês podem ver, a gente está até meio palhaço. Realmente muito felizes também com quem está no online. É um trabalho aqui que foi feito a várias mãos, vocês vão saber em breve aqui em detalhes e vão poder consultar também depois o guia. Mas vocês já vão ouvir de mim outras coisas, então eu dou a palavra aqui para o presidente da rede e também para o nosso host nessa oportunidade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Thiago, da rede, a disponibilidade, abrir aqui o espaço, o nome, para a gente realizar esse evento. Acho que é um marco, né, para a rede CV. A gente trabalha tem uma linha de atuação, só que, das vezes, tem que fazer entregas. Né? Eu acho que essa é uma entrega muito marcante, de um GT muito significante da rede CV. Então, não vou me delongar muito. Queria novamente agradecer, que a gente tem um evento que é muito prazeroso para todos nós, aqui presentes e online. Bom, primeiramente, muito obrigado a todos por terem vindo. Quem está online, muito obrigado, também boa tarde. Meu nome é Thiago, atualmente estou como gerente da Fundação Ecomais, a fundação que é mantida e foi fundada pela BASF. Então, abrimos aqui o espaço do nono para receber esse evento, que é sempre uma satisfação, né? Esse espaço aqui é justamente para promover essas conexões, trabalhar e comentarmos sobre essas temáticas tão relevantes para o contexto da sociedade e da produção, das indústrias, das empresas. Temos o privilégio hoje de estar falando da temática de economia circular e lançar um material que hoje é a estrela aí do dia, né? Sou eu, não é ninguém, é o material. Então, acho que temos essa oportunidade de fazer um diálogo muito bacana e divulgar esse material que precisa, né? A gente está falando de um tema muito necessário em diversas ordens de oportunidades de grandeza aí. Então, um bom evento para todos e podemos fazer ótimos diálogos. Obrigado, Sônia. Legal, obrigada. Vai ficar até o final ou vai escapar para um pouquinho? Ficar até o final. Muito bom. Obrigado. Vai ter muitos abraços de parabéns. Obrigada. Bom, hoje a gente vai correr agora na abertura para realmente começarmos às 2h40, para a gente falar justamente com a Rebeca e com a Alessandra sobre todo esse esforço que coordenaram. E em seguida já vamos ter o debate mediado aqui pelo Flávio, com vários especialistas com olhares. Tiago falou, né, e eu também, como é importante esse guia aqui hoje, e a gente falar em economia circular, porque tudo tem que respeitar vários olhares, várias perspectivas, e os perigos que a gente corre quando não faz isso. Então, tanto que esse guia originalmente ia se chamar Do's and Don'ts, na provocação do Yuki,
mas a gente quis chamar de algo mais inclusivo nesse momento, não tão ameaçador, porque na próxima onda, sim, a gente vai falar dos aprendizados, do que não fazer, ou dos cuidados que a gente tem que ter. A gente já vai falar disso nesse guia agora, mas a intenção aqui é um pouquinho mais nivelar o conhecimento e dar vontade de interagirem, de conhecerem, de se dedicarem a esse tema. E aí, depois desse super debate que a gente terá, a gente só vai ter 2 slides ainda de encerramento e próximos passos. Então, vai ser uma hora e meia aqui que vai passar voando, com certeza. Já os que estão aqui no presencial vão poder, já ofereceram, né, da gente fazer um tour aqui pelo nono e cantar o parabéns para o Thiago. Olha só, hein? Eu vou mostrar só 4 slides institucionais da rede. Primeiro, dizer que é uma rede empresarial de avaliação de ciclo de vida, porque justamente é complementar a perspectiva acadêmica, teórica, qual que é a prática das empresas, como é que as empresas têm contornado a falta de clareza de uma ISO, por exemplo, e como tem sido passar por obstáculos, né, para todos nós usarmos esse conceito de pensar ciclo de vida cada vez mais no nosso dia a dia. Então, na rede, a gente não defende que se saia fazendo necessariamente um ACV para tudo e qualquer coisa, mas sim que a gente sempre, mesmo quando a gente está no supermercado, olhando o que a gente vai comprar, olhando, eu tenho mania de olhar rótulos, por exemplo, adoro, que a gente pense, né, quais são as matérias-primas, o que acontece em cada fase do processo, mesmo que eu domine apenas um deles, como é que eu entro em contato com outros atores de outras fases para tirar dúvidas antes da gente partir para a ação, comprar alguma coisa, investir em alguma coisa. Então, é uma mudança de chave básica no nosso raciocínio, na forma como a gente toma decisões, dolorosa em vários momentos, mas é necessária e gostosa também. E por quê? Porque vários ambientes estão pedindo por essa perspectiva de ciclo de vida. A gente está falando de barreiras não tarifárias, como certificações já muito consolidadas, como o IFC, por exemplo, que tem que se reinventar, tem que rever a forma como auditam empresas, por exemplo, e outros tantos momentos que você tem acesso a um determinado mercado ou não, se você não tiver como comprovar boas práticas através de um selo ou de uma certificação, por exemplo. Políticas públicas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que define a responsabilidade compartilhada no ciclo de vida. Então, a própria definição ali no começo já menciona isso. Recentemente, a gente teve palestras aí da Lei do Bem também, que muitos não sabem, mas uma inovação pode, amparada por uma avaliação de ciclo de vida, ser incluída nessa linha de financiamento favorável à inovação. Rota 2030, o Mover, também totalmente ancorados aí na avaliação de ciclo de vida, combustível do futuro, Sustainable Aviation Fuel também, compras sustentáveis, a nossa nova lei de licitações. No começo do ano, a gente teve o Juliane falando sobre o programa Selo Verde Brasil, que também pede esse olhar de ciclo de vida, sistemas de gestão, uma coisa é se certificar na 14.001, mas para merecer a recertificação é cada vez mais difícil, porque tem que comprovar a gestão no ciclo de vida, não só pressionando fornecedores, mas também se perguntando para quem você vende, que é mais difícil. E questionários que são praticamente sinônimos de melhores práticas, né? O nosso BISE, PwC, o Dow Jones americano, o GRI, até Sistema B, todos fazem, de alguma maneira, podem até chamar diferente, mas fazem referência à importância, né, da gente ter esse olhar integrado na gestão de impactos. E é isso que a gente discute na rede. Então, a gente, com os associados, mantenedores, que são empresas, e os institucionais, que são olhares complementares aos das empresas, muito críticos à ACV, por muitas vezes, né? O Hélio da Catu, a gente tem aqui o Lúcio logo mais, ele sempre foi muito crítico à ACV, demora muito, precisa de consultor, precisa de software, é caro. Como é que a gente tira esses obstáculos? Né? Como é que a gente coloca esses elefantes na sala para a gente trabalhar e eliminá-los, reduzi-los, para não haver resistência na adoção desse conceito na tomada de decisão? Então, essa é a missão da rede. Falar do que está pegando, né, onde que há obstáculos para uma maior adoção, conhecer como outros têm contornado essas situações e avançar, e especialmente por causa dos benefícios. E aí o que a gente faz é discutir isso tudo, seja em reuniões bimestrais, seja traduzir tudo isso na forma de um diagnóstico que está disponível no site, que eu vou mostrar depois ao encerrarmos, e seja através de capacitação, que eu também vou mostrar depois. Porque o foco agora é
o grupo de trabalho de economia circular, coordenado pela Alessandra e pela Rebeca, criou esse guia com colaboração de várias pessoas e a gente vai ter o privilégio agora de lançá-lo e explicar um pouquinho como ele foi construído. Além dos GTs, a gente também tem uma comissão, que aí é bem técnica, e também os olhares setoriais. Por enquanto temos construção, agronegócio e mobilidade, mas vira e mexe aparece tema, vamos fazer um olhar setorial no têxtil, energia, enfim, nada impede que a gente crie novos GTs ou novos olhares setoriais na rede. Então, já fica aqui a dica, quem achar que tem que ter algum olhar específico para algum setor que está demandando muito esse olhar de ciclo de vida, conte conosco. E aqui agora, então, eu dou a palavra às coordenadoras, tanto a Alessandra como a Rebeca, e vão nos dizer o que motivou a criação desse guia e quão fácil foi fazê-lo. Boa tarde, eu sou a Alessandra Freitas. Bom, primeiro queria dizer que é um momento muito feliz para mim estar aqui no nono na VASP. Trabalhei 25 anos na VASP, então tenho muita admiração, muita gratidão por essa empresa. E desde o ano passado a gente está coordenando, né, o GT de Economia Circular, eu e a Rebeca. E aí a Sônia fez a propaganda da rede, agora a gente vai fazer a propaganda do nosso GT. O GT ele surgiu em 2017, né, o GT de Economia Circular da rede. E a intenção era o quê? Era promover a complementaridade entre economia circular e análise de ciclo de vida, né? Então começou com uma provocação, um exercício que a Luísa da Fundação Ellen MacArthur, ela fez em 2017, que foi fazer justamente essa avaliação, descrever, determinar cenários e trabalhar nessa questão de um mundo mais sustentável, né, de soluções mais sustentáveis. Então, dessa discussão, desse exercício, surgiu 2 documentos, o Position Paper e o White Paper. O Position, ele descreve exatamente essa correlação, a necessidade dessa correlação da economia circular e do ACV. E o White Paper, ele traz situações específicas de 7 segmentos-chave de empresa, né? Isso foi lançado em dezembro de 2020, teve um evento para lançamento, assim como esse que a gente está fazendo aqui, e ele está disponível no YouTube, e também os documentos na íntegra, tanto o Position quanto o White Paper, eles estão disponíveis na rede ACV, certo, Sônia? Então, a partir disso, o GT aproveita para fazer uma série assim, de trocas de experiência. Primeiro que a gente busca, no grupo, entender o status de economia circular, né? Como está o mundo em relação à economia circular, como está o Brasil, quais são as novidades, quais são as tendências. Então, a gente acompanha isso bem de perto, né? E são várias empresas que participam, instituições, então a gente troca esse olhar. Também a gente faz um intercâmbio de lições aprendidas, experiências, coisas que deram errado, e a gente aproveita para aprender com o erro do outro e avançar. Mas também a gente promove a comunicação de melhores práticas dentro do grupo. E, sobretudo, a gente faz assim, um incentivo a práticas nacionais, mas o nosso olhar é Brasil e mundo, mas a gente está sempre promovendo soluções aqui do Brasil, né? E, enfim, a gente olha também a questão de política pública, como a Sônia falou, porque isso alavanca essa mudança que a gente busca da economia circular. E aqui vocês vão ver vários marcos, né, ao longo da linha do tempo, não vou entrar no detalhe para não tomar o tempo, mas no ano passado, por exemplo, a gente, uma das coisas que eu gostaria de destacar é que a gente lançou o aprendizado em economia circular, né? Então, isso é algo que a gente vai trazer essa formação para os próximos anos. A gente já tem definido agora em setembro essa formação, e começou no ano passado. Está aqui o Flávio, que é um dos mestres que faz a formação. E trabalhamos a várias mãos na elaboração desse guia,
muitas pessoas, muitas conversas prévias para a gente definir qual de fato seria o enfoque, com base nessa provocação que a Sônia comentou. E aí, depois de muitas reuniões prévias, muita discussão em grupo, muitas mãos, muitas pessoas escreveram, muitas revisaram. Então, assim, é algo de trabalho em equipe mesmo, de dedicação, de voluntariado das pessoas. Tá? E agora... Agora a gente vai ter uma mensagem do pai da criança, do guia, do Yuki, que não pôde estar aqui presente. Olá, Sônia. Olá, colegas da Rede Empresarial Brasileira de SV. Saudações diretamente de Roterdã. É uma grande alegria poder gravar esse vídeo parabenizando o GT de Economia Circular pelo lançamento deste Guia de Economia Circular. Este guia é fruto de uma ideia que eu tive há alguns anos, mas ideias são como matérias-primas. Elas valem muito pouco, a não ser que elas sejam processadas, trabalhadas, que elas recebam o valor do desenvolvimento. Então, esta conquista é de vocês e eu gostaria de parabenizá-los nesse momento por essa conquista. E que venham muitas outras e que a gente continue posicionando o pensamento de ciclo de vida e a avaliação de ciclo de vida como uma solução complementar à economia circular para evitar que a gente tome decisões que aparentam ser sustentáveis, mas na realidade não são. São, sim, desde coisas simples do tipo fazer embalagem de sempre usando material reciclado, não aumenta a circularidade. O importante é repensar as embalagens, repensar os produtos para que eles se integrem melhor nessa economia circular. E fazer a mesma embalagem difícil de reciclar com material reciclado é retirar material reciclado do mercado. Então, esse tipo de situação é o que nós evitamos quando a gente está pensando no sistema, no pensamento de ciclo de vida. Então, meus parabéns a todos por essa grande conquista. Um grande abraço. Bom, então, trazendo aqui um pouco, depois dessa provocação do Yuki que ele fez lá atrás para a Sônia e para todos os participantes do GT, para a gente lançar uma cartilha de do's and don'ts, mas como a Sônia bem comentou, a gente decidiu ampliar um pouco esse horizonte, então a gente está lançando hoje o Guia de Economia Circular da Rede ACV, então pelo QR Code vocês já conseguem acessar a versão digital e podem compartilhar e usar do conhecimento que está sendo compartilhado. No final, a gente também vai ter o QR Code na apresentação e vai ficar disponível para vocês poderem acessar o material. E aí, dentro dos objetivos do guia é esclarecer alguns conceitos e contextos da economia circular, de demonstrar, né, a relação com o pensamento de ciclo de vida e a avaliação do ciclo de vida por meio de métricas para quantificar a economia circular, orientar quanto à relevância da celebração de compromissos e parcerias para a promoção da economia circular e descrever também alguns cases de novos modelos de negócio em relação à economia circular e à aplicação no contexto empresarial. E é importante a gente mencionar que esse vai ser o primeiro volume, né, de uma série de guias em relação à economia circular que vai ser lançado, focando nos próximos em relação a trazer um checklist para que outras empresas possam também aplicar a economia circular dentro do seu contexto da organização e também trazer um olhar regulatório, que a gente vê que tem uma ISO nova vindo aí e também outras legislações brasileiras em torno desse tema. Então, fiquem à vontade para já compartilhar e ler o documento, mas no final também vai ter o QR Code para vocês conseguirem acessar. E agora eu chamo o Flávio e os nossos convidados para tomarem a mesa. Então, chamo o Fabrício Soler, que vai trazer esse olhar, né, mais regulatório, o Aldo Ameto, que vai trazer também uma visão de pesquisa, a Fabiana, que vai trazer o olhar das empresas, o Lúcio, que vai trazer o olhar dos consumidores, e o Rubens, que vai trazer a visão do engajamento, né, da sociedade comum. E o Aldo ele vai estar online, então a gente vai transmitir ele pelo telão. Tenha vontade para se dividir aqui no painel. E eu vou avisando vocês o tempo. Obrigado, Rebeca.
Se o Fabrício está por aí, está online. Ainda não, bem, a gente pode começar e depois ele se integra aqui conosco. Então, antes de qualquer coisa, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui hoje. Para mim, isso também tem um gostinho especial, essa sexta-feira ensolarada aqui, um lugar com uma vista tão bonita da cidade. E antes também de começar, queria aqui, em nome da rede, né, a pessoa do Diego, parabenizar pela criação de um GT de economia circular, que eu acho que é uma iniciativa muito importante para a rede, e especificamente aqui, e também especificamente aqui a Sônia, a Rebeca fugiu, e a Alê, pela condução aí da elaboração da cartilha do próprio GT. E aí dá um depoimento muito rápido aqui também, sem tomar muito tempo, de quem participou do processo, de que foi, pelo menos na minha opinião, um processo muito bem conduzido, com competência, com pontualidade, com entrega sempre de excelente qualidade. Foi um prazer trabalhar junto, meninas. Tomara que essa seja realmente a primeira de muitas produções desse grupo de trabalho. Eu também queria agradecer pela oportunidade de ver o Yuki aqui, porque deve ter emocionado. O Yuki, para quem não sabe, eu fiz mestrado junto com ele, aqui o Eduardo Toshio, estava o Rafael também, mas ele fugiu. A gente fazia uma parte de talvez o primeiro grupo de pesquisa que começou lá atrás a estudar CLD, final da década de 90 ainda. Então, foi um pedaço da história aí, pelo menos para mim, muito bacana de rememorar hoje, né? E nosso mestre dos magos aí, o Yuki, estando lá em Roterdã, não sei se você está nos vendo aí, Yuki, um abraço para você, fica aqui meu registro da saudade que a gente sente de você no Brasil. Outra coisa que eu queria comentar é que a dinâmica aqui vai ser muito simples. A gente, na verdade, eu vou fazer aqui uma muito rápida contextualização, até porque todos vão ter acesso ao guia depois. A gente vai fazer 2 rodadas rápidas de perguntas aqui, para que cada um coloque a sua visão muito brevemente, e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, o pessoal, tanto que está aqui presencialmente, quanto aqueles que estão online e quiserem também, já vão pensando nas suas perguntas para a gente fazer realmente um debate aqui hoje. E, bem, só a título de contextualização, eu vou escolher aqui pontuar 4 aspectos, né? O primeiro é quanto à definição de economia circular. Nós escolhemos não usar uma definição tão formal quanto da própria ISO, embora ela esteja lá, né? E a ISO acabou de ser publicada, mas a gente adota uma definição de economia circular como uma estratégia da sustentabilidade que tem como objetivo reconhecer, né, e fazer com que os recursos naturais sejam usados com maior valor, ao maior tempo e com a maior utilidade possíveis. Então, é uma visão bem abrangente, isso é da literatura, não é só nossa essa visão, mas ela tenta repercutir as diversidades enormes de aplicação desse conceito nas diversas atividades econômicas e que a gente encontra por aí, tanto no varejo, quanto na indústria, quanto no consumo, e até mesmo nas cidades, que a gente sabe que é uma outra perspectiva muito importante hoje. O segundo ponto diz respeito ao propósito, né? A gente acredita que isso está escrito no nosso guia, que o propósito da economia circular está justamente em você trazer uma maneira da sociedade repensar a forma de produzir, utilizar e, eventualmente, descartar bens e produtos. E isso também abre uma perspectiva ampla para a discussão de como isso vai à prática. E na prática, a gente escolheu trazer uma estrutura, né, um framework, como a gente gosta de dizer, que é definido pela CNI, o Davi Wontempo esteve aqui conosco no GT há algum tempo atrás, e é um modelo criado pelo professor Aldo Meto, está aqui o professor Aldo, né, pelo grupo dele lá da USP São Carlos, está disponível para quem tiver interesse com uma publicação de 2018, que basicamente defende 3 elementos de ação. O retorno dos ciclos de materiais, que é um pouco que está acostumado com o reuso e reciclagem, mas também a interseção em projeto dos produtos para que eles sejam mais circulares e, por fim, os novos modelos de negócio que a gente também reconhece como muito importantes e no guia tem uma parte específica para eles. Então, essa perspectiva de aplicação abre uma enorme janela de oportunidades e, por fim, dentro disso, a gente entende a avaliação do ciclo de vida como uma metodologia para trazer para dentro da tomada de decisão o aspecto científico e que a gente hoje percebe a importância, né? Sem alongar muito o assunto, acho que com a tragédia do Rio Grande do Sul a gente consegue perceber como é impactante não prestar atenção no que a ciência nos traz. Então, talvez a gente, com isso, consiga aprender como sociedade
a trazer a ciência para dentro da tomada de decisão. E no aspecto ambiental, sem dúvida, a avaliação de ciclo de vida tem um papel muito importante para isso. Acho que todos que estão aqui compartilham um pouco dessa visão. E, bem, sem muita delonga, também para não tomar nosso tempo demais, eu queria passar a palavra aos nossos debatedores. E eu vou propor uma primeira pergunta muito abrangente também, para que cada um coloque em até 3 minutos, se possível, aqui para a gente também dar voz a todos. Na visão do stakeholder que vocês estão aqui representando, qual a importância da economia circular e, dentro dela, qual seria o papel da variação de ciclo de vida nesse processo? Quando vocês querem começar, querem pela ordem? Se quiser, Fábio, já que você fez uso da palavra, fica à vontade. Depois a gente passa. O Aldo está aqui online conosco, o Fabrício deve estar chegando. A gente espera um pouquinho por ele, deixa ele para o final. Obrigado. Próxima vez fico quietinha. Bom, estou representando aqui a indústria, né? Trabalho na Braskem, portanto, a gente produz matéria-prima em específico, né, para várias indústrias, em especial o plástico. A gente fala de economia circular, a importância, sempre falo, a maior dor do plástico hoje é o resíduo, que é descartado de forma inadequada. Então, pensar, né, de forma sistêmica, de como voltar para o processo produtivo, o design do produto, para que no final você tenha utilidade, ou seja, tenha, né, um mercado reciclador, é essencial e necessário, sob essa ótica de resíduos. Quando a gente pensa sobre o aspecto de escassez de recursos, extremamente relevante, já que o que a gente consome hoje é muito mais do que o planeta é capaz de regenerar. E aí um exemplo, né, que não é exatamente do plástico, mas quando a gente teve escassez de recursos hídricos em São Paulo, para quem não sofreu nenhum impacto, porque a gente utiliza água de reuso da Aquapolo, que é uma forma de você olhar a circularidade de uma forma mais ampla. Não é só reciclagem, como o Fábio comentou, é você, de fato, implementar o conceito de economia circular de forma estrutural, e o quanto que isso, para a indústria, é fundamental para trazer novos produtos, novas soluções, que a gente consiga, de fato, ter soluções com conteúdo reciclado como uma solução, de fato, para a sociedade. E sobre o aspecto de mudanças climáticas, também é extremamente importante, de você conseguir utilizar recursos renováveis, então, substituir os feedstocks, né, a matéria-prima, por soluções circulares e também renováveis, e olhar isso, né, de uma forma sistêmica, pensando no futuro. E se é sistêmico, a avaliação do ciclo de vida é extremamente relevante na hora da tomada de decisão de qual é a escolha que a gente vai fazer dentro da companhia, de qual que é a alternativa de estoque, qual que é a solução que vamos oferecer para os nossos clientes, que tipo de aplicação que faz sentido, e ajudar o cliente também a tomar a decisão na hora de fazer uma embalagem, um produto, para que depois volte para o processo produtivo. Então, acho que é uma forma essencial e necessária diante dos problemas que a gente está vivendo hoje, tanto para a companhia, que você vai ter escassez, você precisa aproveitar os recursos que já estão, né, no sistema, como também para a sociedade, para oferecer, de fato, uma solução. E aí, no nosso caso, a gente sempre fala, trazer uma solução em plástico que é sustentável e que, endereçando a questão do resíduo plástico, vai trazer ainda muito mais oportunidade de crescimento, desenvolvimento e evolução da cadeia como um todo. Os três. Rebeca, pode deixar aqui lá. Vamos saber se eu estou de olho. Obrigado. Lúcia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Diego, Sônia, obrigado por estar aqui. É um orgulho estar representando o Instituto Acatu, né, falando na perspectiva do consumidor. E como a inclusão ela é um papel fundamental. Fala-se muito de inclusão hoje, né, no mundo, e materiais que possam ajudar o maior número de pessoas a entenderem melhor os contextos que muitas vezes vêm de um jeito complexo, né? Quando a gente fala do consumidor, a gente está falando da gente, né? E a gente está falando de pessoas que são ligadas a gente. Eu sempre acho que a melhor prova de conceito que você tem é perguntar para o porteiro do seu prédio se ele entende o que você faz. Né? Se ele não entende o que você faz, ele é um possível cliente que precisa ser trabalhado no âmbito da educação. Eu faço isso com os meus pais, com minhas avós, enfim. Eu acho que isso funciona também, para dar um pouco de espontaneidade dentro da leitura do material que a gente cria. E lendo o material, né, na perspectiva do consumidor, isso é extremamente fundamental. E o consumidor, inclusive, não só aquele que tem condição de escolha. Eu acho que o aspecto também é olhar como a gente cuida do letramento das pessoas para entender
cada uma das palavras que, né, circunda o ambiente da questão da economia circular. Então, tanto as empresas que fazem parte da rede, são grandes empresas, mas também as outras empresas, que não necessariamente estão sensibilizadas. E lá dentro tem pessoas tomando também decisões ligadas a design de produto. Então, assim, nem todos têm o mesmo nível de privilégio, de perspectiva de saída, perspectiva histórica de trabalho, e eu acho que ajuda não só a consolidar, obviamente, o trabalho que já é feito na rede, mas também incluir novas pessoas, novas organizações na discussão. Eu tenho dito muito isso, eu estou recentemente ao Acatu, faz 6 meses que eu estou na organização, eu trabalhei muito tempo no varejo, e também trabalhei no design de produtos ligados a marcas próprias do varejo, mas isso eu bebia de um outro tipo de recurso, né? Tinha muito mais, tinha vários universitários ali trabalhando sobre o tema. Quando a gente trabalha nessa parte de inclusão, quando você leva um material desse, né, no âmbito público, você tem uma prestação de serviço bastante significativa, porque empresas vão beber desse contexto e elas servem muitas vezes de cola. Tem gente que usa, assim como a Acatu também, eu sei que muita gente usa material da Acatu para fazer uso, né, diverso. É o tipo de material que vai ser utilizado também, vocês podem ter certeza, por muita gente que vai conseguir ter o recurso para poder tomar melhores decisões dentro das empresas e dentro das suas perspectivas. Então, a palavra que eu trago aqui é como isso traz um âmbito de inclusão para que mais empresas, mais pessoas entendam a economia circular. Nossa. Eu vou só passar a palavra para o Aldo, que está aqui, ansioso online, para falar conosco. Aldo, por favor, dê sua visão aí da academia, da pesquisa, por favor. Obrigado, Flávio. Gostaria de agradecer essa oportunidade de ter participado aí da revisão do guia e de poder trocar algumas ideias aqui. Então, em nome da Alessandra e da Rebeca, eu parabenizo esse desenvolvimento, esse trabalho, que realmente eu acho que trouxe uma conotação muito prática, os conteúdos de abrangência dos pontos principais do entendimento e com um caráter bem construtivo, né? Da primeira questão, né, Flávio, e assim, a minha abordagem aqui, antes de entrar na questão especificamente, o meu olhar não é o olhar em termos de pesquisa ou da teoria de forma tradicional, mesmo porque a teoria que nós conhecemos em termos tradicionais, mesmo dos sistemas produtivos, das diversas formas de produção, elas estão muito focadas nos sistemas lineares, né? Então, a abordagem aqui é da teoria a partir da prática, a partir dessa construção desses novos modelos, que não são modelos somente da economia circular, mas são os modelos do século XXI. São os modelos que são relacionados aos aspectos digitais, relacionados ao compartilhamento, relacionado às tecnologias inteligentes e por assim em diante. Então, até a minha participação aqui traz como exemplo um dos modelos de negócio que o guia traz, que é a virtualização, e como que a gente, portanto, entrega esse valor, né, da participação sem necessariamente estar atrelado a recursos físicos, por exemplo, como do deslocamento e etc. Bom, então, só trazer um pouquinho essa perspectiva também da nossa pesquisa, que é focada nessa prática, né? E a partir disso a gente vê que a importância da economia circular, na nossa visão, ela se dá principalmente, além de outros aspectos, mas ela dá um passo além da visão dos sistemas operacionais, em termos que já estavam sendo desenvolvidos, como a gestão do ciclo de vida, com as soluções de processos, né, Flávio, a parte da produção mais limpa, que a gente trabalhou muito junto, e do próprio ecodesign,
e que a gente tinha soluções técnicas, portanto, para os processos, para os produtos, só que muitas dessas soluções não eram aplicadas. Quando a gente falava a importância, muitas vezes, de tornar o produto com uma vida longa, com uma vida maior, né? Ou da importância de um projeto modular, onde se pudesse separar esses componentes, esses materiais depois da sua vida, isso não fazia sentido em modelos lineares. Então, a economia circular, ela traz esse passo a partir dessas novas estratégias que a gente pode traduzir nos novos modelos de negócio. Então, a gente teve um boom da inovação em modelos de negócio por volta de 2010, e isso fez com que muitas daquelas soluções técnicas, em termos operacionais dos processos e produtos, começassem a fazer sentido. A partir do momento que eu tenho agora uma solução integrada aos serviços, e eu tenho um modelo de negócio de serviços, o meu produto realmente tem sentido ele durar mais tempo, ele ser muito mais robusto. Quando eu vejo modelos circulares, a importância do projeto modular que a gente falava lá isoladamente começa a fazer sentido. Então, no nosso modo de ver, a economia circular, ela traz realmente esse diferencial, esse passo, vamos assim dizer, a hora que ela aborda esses novos modelos de negócio, ela traz as soluções não só para os aspectos técnicos, mas para esses aspectos estratégicos. Só que ela também nos mostra que nenhuma empresa, né, ou nenhuma organização consegue fazer esse modelo, a economia circular, sozinha, né? A própria abordagem sistêmica já colocada aqui, e a colaboração é fundamental para que isso aconteça. Então, o que a gente hoje vem trabalhando, até dentro de um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação que acabou de ser aprovado agora na FAPESP, um CEPID, é com essa visão de ecossistemas circulares, dessa grande rede, como que a gente integra essas diversas organizações para esse valor comum. Mas, só para finalizar, e não deixar a pergunta da relação com a CV em branco, né? Eu vejo que justamente a ACV, eu acho que mais do que trazer a visão da perspectiva do ciclo de vida, a grande contribuição da ACV, e muitas vezes isso não é mencionado, é que a ACV ela tem como seu principal elemento, ou o seu elemento central, a função. A primeira coisa que a gente define antes do sistema do produto, no escopo, é a função daquilo que vai ser avaliado, a sua unidade funcional, e depois a gente desdobra isso nos seus fluxos de referência e no sistema de produto físico. Mas, inicialmente, o que a gente precisa identificar é a função, é o valor, e não necessariamente aquele componente físico no qual os vários impactos ambientais vão estar atrelados. E a economia circular, ela traz essa questão do valor, ela traz, e é uma mudança que a gente precisa também fazer, da visão voltada ao valor, voltada à função, além dos aspectos físicos de todo o ciclo de vida. Mas essa, eu acho, na minha visão, a grande contribuição que a CV traz e se alinha às estratégias de economia circular. Obrigado, Flávio, e um abraço a todos e a todas. Obrigado. Muito interessante a sua visão. Eu fico aqui me controlando para não comentar os comentários. A vontade que dá é falar em cima, mas a gente deixa isso para os debates. Mas, por favor, sua visão como pacto global, como sociedade civil organizada, como você vê a questão da economia circular e da CV hoje?
Bom, boa tarde, obrigado a todos e todas, obrigado, Sônia, parabéns ao grupo pela elaboração do guia. É muito importante a gente ter materiais como esse sempre para nos nortear, né? Embora a gente tenha alguns, mas quanto mais a gente tem com outras perspectivas, com mais informações aglutinadas e concentradas e com uma perspectiva nossa também, isso é muito importante, a perspectiva brasileira, ainda que economia circular a gente pode traduzir para qualquer língua, para qualquer país, a perspectiva brasileira é super importante. A gente vem num momento agora de discussões sobre o papel do Brasil, né, na liderança de temas ambientais, de propostas ambientais, e não diferente, a economia circular tem que fazer parte, a nossa perspectiva também, sobretudo de um país rico em recursos naturais. Bom, dentro do pacto, a gente está avançando bastante sobre esse tema. Eu quero até fazer aqui um parênteses importante, né? Nós temos uma parceria muito forte com a rede, né? Então, o pacto tem a presença de alguns membros aqui da rede como conselheiros consultivos de um programa, de um movimento que a gente tem, que é o Conexão Circular. Para quem não conhece, convido todos e todas a conhecer. É um movimento, como outros movimentos do Pacto Global, que tem um propósito de engajar as empresas com compromissos públicos. Isso é importante. Porque, antes de tudo, a gente precisa também fazer com que as empresas assumam esses compromissos, mas não também só fiquem esses compromissos jogados. A gente precisa pegar esses compromissos e trabalhar com eles. A gente tem uma agenda até 2030, né? Não preciso dizer, ela é uma agenda já exaustiva, todo mundo já conhece. 2030 é amanhã, e essa agenda, na teoria, ela acaba, mas o problema não. Então, o papel hoje do Pacto, sobretudo com o tema da economia circular, é fazer com que até 2030 a gente consiga engajar o maior número de empresas possíveis para assumir compromissos com a criação de planos de economia circular dentro das suas operações e também contribuir praticamente com zero resíduos em aterro, né? Isso também é um dos grandes propósitos que a gente tem dentro desse grande movimento. Até recentemente, a gente, por causa desse grande movimento de um projeto de oceano, a gente está trabalhando agora na construção de um projeto que chama Reinova, que é um projeto justamente para a gente fazer o redesign de produtos, que é uma das coisas que está muito presente no guia, está muito presente já nas falas de vocês, nas prévias. A gente precisa pensar isso para ontem, né? A gente sabe que o mercado se movimenta, os consumidores cobram, mas a gente ainda tem espaços para crescer, sobretudo quando a gente pensa nessa remodelagem de produtos, de embalagens, e a gente está fazendo tudo isso dentro do Pacto Global sobre a ótica do impacto do oceano. Isso é muito curioso, né? Que para nós está sendo o ambiente final do descarte do resíduo. Ele começa aqui na Terra e acaba no oceano. E depois disso não tem para onde ir, né? Porque o resíduo não vai para Marte, não vai para Júpiter, a não sei que o Elon Musk leve, mas enquanto ele não leve, né, vai ficar aqui com a gente. Então, enquanto... Mas, boa ideia ou má ideia? Olha, não sei, viu? Então, a gente estava pensando no oceano como o último estágio dessa poluição. Não a plástica somente, que é um assunto bastante recorrente e também já de longa data, mas também de todo tipo de resíduo que hoje a gente, infelizmente, encontra no oceano. Então, enfim, eu não vou dar agora os detalhes, mas a gente pode conversar depois sobre isso. A gente tem um pouco sobre essa perspectiva. E também sobre a avaliação do ciclo de vida, eu acho que eu compartilho muito a visão do Aldo, né, que acabou de falar, que é um pouco sobre a função do que a gente precisa olhar sobre a perspectiva dos materiais. Eu vou dar fazer uma simples analogia, ainda que não tenha exatamente a ver com a pergunta, mas eu acho que é muito pertinente. A gente está num momento diferente do processo da industrialização, né? Seja lá qual o número que vai se dar, 4.0, 5.0, 6.0, mas é inegável que a gente está num momento diferente, sobretudo repensando sobre novos modelos de energia, de combustíveis. Mas o que nos espanta, acho que todo mundo aqui deve estar de acordo, é que a gente está chegando no momento, por exemplo, que a gente não está fazendo a avaliação do ciclo de vida das energias renováveis. Ou seja, é mais um problema que a gente incorpora e importa de um modelo do século XX, XXI, né? E está aqui colocando também para os novos séculos, talvez, né? Daqui para frente. Ou seja, a gente age muito sobre a urgência do momento. A urgência do momento é a gente limitar o aquecimento do planeta e fazer isso a gente pensar em novos modelos de negócio, novos modelos de energia, novos modelos de combustíveis. O problema é que esses novos não são exatamente novos. Eles são novos nos seus produtos, na sua matéria-prima, mas ele é velho na maneira que a gente está fazendo.
Então, a gente pensa muito sobre isso também quando a gente fala em avaliação do ciclo de vida e olha tudo para o que a gente está discutindo dentro do Pacto, que é hoje uma instituição que discute, além de economia circular, também discute água, discute a agricultura sustentável, discute biodiversidade, enfim. Então, a gente precisa olhar para todos os elementos que incorpora a economia circular. Muito bom. Só lembrando que o Pacto é irmão do Life Cycle Initiative também, que é um outro programa das Nações Unidas que trabalha no nosso assunto. Rebeca, o Fabrício está online, por acaso? Ele está voltando de viagem. Tá, eu vou, para a gente não ficar sem a perna regulatória, eu vou tomar a liberdade de trocar o chapéu, fazer um rápido comentário de alguns segundos sobre a questão regulatória, só para que todos acompanhem, né? Acho que tivemos já a presença do Davi Bontempo no nosso GT de Economia Circular, e todos os membros da rede podem acessar depois a gravação da apresentação dele, mas é só para pontuar que a gente já tem, e é uma opinião pessoal minha, a economia circular em diversas políticas públicas, talvez não na regulação. Então, a gente tem programas, por exemplo, como Mover, Nova Indústria Brasil, como o Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, que citam a economia circular textualmente. E aquilo abre uma perspectiva, tá aí, como isso vai acontecer na prática? Paralelo, a gente tem a publicação das normas ISO, que acabou de acontecer, tanto eu quanto o professor Aldo, o próprio Fabrício, a gente faz parte do comitê da BNT, e posso dizer para vocês, ela não é uma norma certificável, ela não é uma norma de sistema de gestão. Então, a ideia dela não é ter um papel de regulação, e sim de harmonização de conceitos, princípios e orientação para as empresas. Então, talvez para a regulação ela sirva, mas não tanto. E aí o que acontece é que a gente vai ter que trabalhar em regulações de fato. A gente aqui no Brasil, e aí de novo uma opinião pessoal minha, já tem um bom começo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Temos em trâmite no Congresso a Política Nacional de Economia Circular, que tem inclusive um capítulo com direito ao reparo, que é um instituto que a Europa já usa, extremamente poderoso, né? O pessoal da CATU conhece bem, defende isso há muito tempo. Então é interessante a gente perceber que há uma perspectiva, mas eu também acho que a gente tem que render aqui uma certa homenagem a algo que a gente tem hoje dentro da regulação de logística reversa, que já tem criado fisicamente uma infraestrutura que vai ser imprescindível para a circularidade daqui para frente. Para falar de plásticos, né, estamos aqui na base, estamos aqui com a Braskem, a gente tem várias empresas aqui que lidam com plástico em etapas diferentes do ciclo de vida dos produtos plásticos. A gente precisa reconhecer que se não tiver quem resgate, processe, transforme, não circula. Então, a gente brinca dizendo assim, o que não volta não circula, né? Se a gente não tiver logística reversa, não tem retorno para reuso, não tem retorno para reciclagem, para remanufatura, para várias estratégias circulares. E aí tem, para quem não acompanhou, um ponto muito importante recente no decreto de logística reversa de vidro, que está prometido nos equivalentes decretos de papel e plástico. Estão prometidos, não sabe quando vai sair, mas assim, que é o conteúdo reciclado. A Sabrina falou aqui, e na minha opinião, esse é um ponto que pode servir como uma alavanca transformadora da nossa realidade, porque ele cria viabilidade financeira para algumas operações. Então, é só um rápido comentário aqui, para a gente perceber que falta muita coisa, mas a gente não está no zero. A gente já está numa jornada, talvez precise acelerar, talvez precise dar um gás em alguns pontos. E é justamente nisso que eu queria fazer mais uma rodada aqui de perguntas para os nossos debatedores, para que vocês coloquem um pouco da perspectiva de vocês, o que falta, o que vocês acham que poderia ser feito aqui no Brasil para acelerar essa transição para a economia circular. Vamos lá na mesma Fabi. Pode ser? Sim, claro. Bom, acho que eu vou começar do fim do seu comentário, que é a demanda, né? Então, de fato, tem um desafio para a gente conseguir escalar ainda mais o uso de material reciclado. Quando a gente olha hoje o índice de reciclagem de plástico, está falando de 23%, 24%. Então, tem 75% para que a gente resolva. E o ano passado, em especial, né, quando a gente teve uma queda do valor da resina virgem, né, da resina oriunda, né, da fóssil, teve impacto enorme, né, para a cadeia de reciclagem como um todo. E aí ficou claro, né, que
as bases de custo são completamente diferentes. Está baseado no petróleo, commodity, e o outro é custo logístico, custo de coleta, custo, né, do serviço. Mas que no final, quando você vai ofertar isso para o mercado, a base natural de comparação é a resina virgem. Então, eu acho que tem esse desafio, de fato, de ter o conteúdo reciclado para criar demanda, e eu acho que isso traz mais viabilidade. A questão de incentivo à cadeia de investimento em tecnologia e inovação, para que a gente, de fato, tenha mais investimento, novas tecnologias para recuperar ainda mais os resíduos. Né? Então, a indústria tem falado, a gente conseguiu a questão regulatória, é importante destacar também a aprovação da Anvisa, ou a confirmação da Anvisa de que o óleo circular advindo de uma reciclagem química utilizada, né, na indústria petroquímica, no final vai produzir uma resina virgem circular e pode ir em contato com o alimento, que era uma barreira também para que a gente usasse aqui no Brasil. A gente avançou em parcerias fora, e no Brasil ainda tinha essa restrição que você não tinha demanda, porque ainda não tinha clareza da questão regulatória. Então, a questão regulatória acaba interferindo na demanda sobre esses aspectos, quando a gente falou de contato com o alimento, e também o uso de reciclado. Tem uma questão de infraestrutura, que é um desafio de você ter volume coletado, e aqui inclui também a inclusão social. Né? A gente tem como trazer a informalidade para a formalidade, ou melhorar a qualidade dessas pessoas que estão ali trabalhando. Claro que muitos deles, né, a gente trabalha com cooperativas há muitos anos, apesar de a gente melhorar a vida, melhorar a qualidade, ser fonte de renda, nenhum deles quer que seus filhos trabalhem naquelas condições. Então, como que a gente consegue fazer essa transição, fazer a inclusão, preparando eles para fazer uma recuperação, uma coleta, uma separação de forma mais mecanizada, preparando eles, então, os profissionais, para que a gente, né, consiga atingir outros patamares. Né? Então, estou falando coleta, fonte, a questão regulatória para trazer a demanda que é da outra ponta, e acho que incentivos para que, do ponto de vista de tecnologia, a gente consiga também alavancar, e aí a gente ganhar a escala. E aí tem um último ponto que eu gostaria de destacar, e aí já passo aqui para cá, estou fazendo a ponte, que é como que a gente engaja mais os consumidores, né? Porque eles têm um papel na tomada de decisão da escolha, de dar a destinação adequada para o resíduo, é ali que está a demanda também, que vai utilizar, né, o produto. Eu acho que essa parte do engajamento, você é expert, passo a palavra para você. Bom, acho que tem um ponto que, quando você estava falando, eu estava pensando no quão, muitas vezes, o consumidor ele não tem visibilidade de tudo que é feito, né? Eu acho que o aspecto da transparência e de uma comunicação que leve para uma educação mais participante, né? As pessoas entenderem que as escolhas diárias que elas fazem patrocinam o mundo que está ao redor, eu acho que esse é um papel importante, né? Porque a partir do desconhecimento, você se apega a qualquer tipo de fala, seja ela um fragmento, seja ela o todo, ou quase nada de informação. Então, vocês sabem que o Agato desenvolve, né, anualmente uma pesquisa para medir a sensibilização, né, a sensibilidade e as relações atitudinais das pessoas, e a gente faz isso já há um bom tempo. E está rolando, inclusive, a pesquisa desse ano de 24, está rolando o Focus Group, e eu participei de um deles, e o mais interessante é a diversidade de acesso à informação que cada pessoa tem de fonte. Então, tem gente que no Focus Group traz que leu um livro, documentário, e até o Big Brother entra na história, né? Porque é uma ação de competitividade entre o líder da casa, eu não conheço, eu não acompanho, tá? Mas eu peguei a fala. Levou a pessoa a entender o quão importante é a questão da reutilização do material. E aqui eu acho que vale sempre a diversidade também de linguagem, a maneira como a gente acessa o consumidor. A gente não vai educar o consumidor, a gente tem que ensiná-lo a fazer perguntas. Porque a partir do momento que você ensina uma pessoa a ter a ousadia de perguntar, a pessoa que está recebendo a pergunta, ela tem que ter resposta. E ela vai movimentar a demanda. Porque quando ele fizer a pergunta para alguém e saber que A não é igual a B, e por que A faz e o B não faz, você gera um efeito de competitividade natural. E aí a escolha do consumidor, ela se baseia também no nível de informação, mas
qual é a parte didática que a gente cuida do processo criativo? Porque senão a gente vai para um discurso muito fora do olhar de privilégio, né? Então, analisar a informação de uma embalagem não é para qualquer pessoa. Tomar a decisão na hora da compra da gôndola não vai ser ali que vai ser feita a decisão. A decisão sem atributo vira um comparativo básico de preço. Quando você não tem um atributo ambiental e social empregado a um produto, o que sobra é o preço. E aí não vai pagar mais mesmo. E ele não vai pagar porque ele não quer, né? Ele vai pagar porque ele não vê valor agregado no produto A para o B. E só para fechar a fala, as embalagens elas têm um papel educativo muito grande. Nessa pesquisa, a gente destaca, por exemplo, que ela é o jeito mais democrático de acesso à informação por parte das pessoas, porque nem todo mundo no Brasil tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a livro, nem todo mundo tem acesso a uma infinidade de privilégios, que muitas vezes a gente que bebe nesse privilégio de viver em grandes cidades tem. Então, a embalagem é o que chega para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, e ela tem que ter um papel educativo para fazer com que todo esse grande, né, mundo de informações chegue de uma forma palatável, uma forma que seja, inclusive, fácil de decodificar. E a partir daí você tem um mercado que vai estar totalmente interessado em mudar as temáticas, mudar a maneira de fazer, porque os consumidores vão estar mais conscientes. Fantástico. Professor Aldo, por favor, suas considerações sobre as perspectivas, o que você acha que pode acelerar a nossa transição para a economia circular aqui no Brasil? Joia. Eu acho que assim alguns passos já estão sendo dados, né, como o próprio Flávio já colocou, relacionado à parte de normas, algumas legislações, estratégias, enfim, diretivas que estão sendo agora integradas, né? Mas o grande desafio, lógico que existem desafios estruturais, né, em termos de infraestrutura básica, né, em termos de mesmo educação, em termos de investimentos, enfim, pesquisa, inovação, etc. Mas eu acho que o grande potencial do Brasil é a sua grande diversidade, né? A riqueza que o Rubens colocou aqui já, e que além da natural, da ecológica, eu incluiria também a grande riqueza e diversidade sociocultural, a nossa riqueza também, diversidade em termos econômicos, com as atividades, enfim, da agricultura, pecuária, floresta, indústria e serviços, sendo o grande carro-chefe, né, os serviços do nosso PIB, e que é fundamental para a economia circular e que a gente poderia justamente explorar muito mais no bom sentido se a gente conseguisse integrar esse serviço a esses outros essas outras atividades, ou seja, então eu acho que o grande passo é a integração desses diversos atores, dessas diversas atividades econômicas, que não é simples, mas que segue um pouco essa linha no qual a gente vem se debruçando e que a gente vem trabalhando, e gostaria de construir junto com vocês esse caminho, que é entender a formação e o desenvolvimento desses novos ecossistemas. E por que a gente não está chamando de cadeia de valor ou de cadeia de suprimentos circulares? Porque ela não se comporta como uma cadeia tradicional, no qual eu tenho principalmente as relações contratuais entre uma organização e outra. Aqui a Fabiana, por exemplo, colocou vários atores, organizações importantíssimas para que isso aconteça, como as cooperativas, os catadores, a grande empresa, a montadora, a empresa que utiliza o plástico, enfim, todas essas não necessariamente ela tem contratos
entre elas, mas todos esses atores precisam estar orquestrados para que essas atividades e esse valor maior que uma empresa especificamente ou uma organização especificamente possa gerar. Então, essa visão de plataforma integrada e como que a gente organiza isso, que é o grande desafio e é onde a gente precisa caminhar. E isso não significa somente atividades, entre aspas, gerenciais dessas organizações, mas precisa de alinhamento, de incentivos, de motivação e da mudança, principalmente, da visão, que a solução não está dentro da minha empresa e que é necessário a construção desses ecossistemas para a gente conseguir dar esse passo. Então, é principalmente nessa linha que a gente verifica os grandes potenciais dos impactos positivos, e essa é outra mudança também que a gente precisa começar a desenvolver, de não buscar somente reduzir os impactos negativos. A gente está com um buraco enorme que a gente não pode continuar aumentando esse buraco, só que numa velocidade menor. A gente precisa começar a tampar esse buraco, a gente precisa começar a gerar impactos positivos. E é esse também o grande desafio e o grande passo que a gente precisa desenvolver a partir dessa visão mais integrada desses ecossistemas para a geração de impactos positivos em todos os elos, em todos os setores. Obrigado, Flávio. Muito bom, Aldo, perfeito. Até só lembrando, né, que a própria norma ISO, ela fala em redes circulares, em cadeias circulares. É muito interessante isso. Lúcio, por favor, suas considerações. Eu acho que a gente viu algumas dualidades, né, que a gente precisa definir o que a gente quer enquanto país, que essa foi a sua pergunta, o que falta para nós, né? E a gente precisa definir o que a gente quer quando a gente discute economia circular ou quando a gente avança para discutir sobre reciclagem, que é mais um dos temas, né? A gente vive, por exemplo, a dualidade que foi agora decidida na COP passada, agora em Dubai, sobre o phase-out da indústria do petróleo e gás. Se isso realmente acontecer, a gente tem uma mudança de paradigma sobre a produção de materiais, sobretudo plástico e outros materiais. Então, isso também já é uma decisão, já é uma linha de pensamento que a gente precisa pensar. É isso que o Brasil realmente vai fazer? É isso que o Brasil quer? Né? Talvez esse é o caminho. Né? Isso vai colocar várias indústrias para pensar em novos modelos de materiais, novos modelos de produtos, etc. E não que a indústria não esteja fazendo, porque eu acho que esse não é o grande problema. O grande problema, na minha opinião, está no que os colegas disseram, que é o que eu chamo do portão para fora, né? que é o consumidor final. Né? Então, acho que a Fabiana trouxe sobre os catadores e tudo mais, mas vale lembrar que, por exemplo, foi uma decisão, inclusive enquanto país, de quase acabar com a classe de catadores poucos anos atrás. Né? Quando você, por exemplo, numa medida tarifária, onde você tira toda a tarifa de resíduos importados, né? Você coloca catadores aqui de uma comunidade de São Paulo em pé de igualdade com um grande fornecedor da Alemanha, é um pouco desleal. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar qual é o projeto que o Brasil quer para essa agenda da sustentabilidade, que é uma agenda muito macro, muito ampla, mas que tudo passa por economia circular. Eu quero retomar o que eu disse, assim, quando a gente pensa sobre novas maneiras de consumo de energia, de consumo de combustíveis, é economia circular, ou pelo menos deveria ser. Quando a gente pensa, por exemplo, em todo o impacto que a mudança climática está causando, sobretudo com secas, que a gente está vindo agora de um evento extremo climático que é uma cheia absurda, mas essa não é a realidade de 70% do Brasil. 70% do Brasil é a realidade que a gente está vivendo na bacia do Paraguai agora, que foi classificado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento como uma bacia crítica, para não estar com a quantidade de água já bem abaixo do esperado. Também a circularidade, porque qual é hoje a legislação que a gente tem para reuso de água, por exemplo? O reuso de água para a indústria, para todo mundo que está aqui, é feito. Né? A Fabiana comentou sobre o Aquapolo. É super muito bem feito, é um dos maiores projetos que a gente tem no mundo, né? E está em franca expansão, parece que está indo para outros lugares, mas
E do portão para fora? E para a bacia hidrográfica? Quando a gente fala de reuso de água, a gente tem alguns passos para trás. A gente tem um pouco de um preconceito do próprio legislador, mas também do consumidor, que olha para aquilo e fala, eu não vou beber essa água de esgoto, né? E, bom, pasme, você já bebe, mas enfim. Pois é, não só, né? Mas qualquer manancial é água de reuso, só que faz de conta que ninguém falou. Então, a gente precisa pensar o que a gente quer do portão para fora. Eu acho que do portão para dentro, as empresas já estão se movimentando, essas decisões estão sendo tomadas a níveis internacionais e que vão impactar na produção de materiais, como eu muito bem comentei, já não é novidade para a indústria, né? Certamente, a gente conversa com a Braskem, por exemplo, a gente conversa com outras empresas similares, não é novidade. Então, todo mundo já sabendo como aproveitar esse novo momento, e como fazer esse novo momento. Então, eu acho que é isso. Eu resumiria, o meu resumo seria o que o Brasil quer realmente como um projeto de país, né? E que, só para finalizar, pega muito no que o nosso colega do Acatu, desculpa, esqueci seu nome, Lúcio, nos trouxe. Bate também numa questão de direitos humanos, né? É uma política de direitos humanos que o Brasil defende hoje em franca expansão no mundo inteiro, mas que, infelizmente, quando a gente olha, a gente esbarra naquilo que a Fabiana falou. É a perpetuação da pessoa naquelas condições, né? E sem um pouco de perspectiva de sair daquilo ou fazer algo diferente daquilo, né? Tanto que ela não gosta daquilo que os filhos, né, acabam buscando outras oportunidades, ou os pais querem que os filhos busquem outras oportunidades. Então, é tudo interligado, né? Você pensar o que você quer também enquanto um país que defende essa pauta e que olha hoje para uma agenda para minorias, que infelizmente essas pessoas têm cor, essas pessoas têm raça, essas pessoas têm classe social, e a gente sabe quem são essas pessoas. A gente sabe, são sempre as mesmas. Então, é isso, o que o Brasil quer como uma agenda, e aí sim eu acho que a gente tem um papel, a gente tem, na verdade, uma oportunidade gigantesca de fazer o tema da economia circular ser muito mais pujante do que já é hoje. Eu acho que eu concordo com vocês, já tem algumas regulações, já tem tramitações ocorrendo que não deixam o Brasil para trás perto de outros países, mas ainda falta muito, falta um projeto de verdade. Muito bom. Eu vou também tomar liberdade, já que o Fabrício não veio até agora, eu vou usar os últimos segundos aí, antes da gente abrir para as perguntas, só para um comentário em cima do que você falou, Luiz, porque eu concordo com você. Hoje eu tenho colaborado em pesquisas na própria universidade, no conceito que está se usando globalmente de uma economia circular inclusiva. Ou seja, o que seria uma economia circular e que não deixa ninguém para trás? Porque eu concordo com você, eu acho que a gente ainda tem uma visão que eu arriscaria chamar de eurocêntrica, da economia circular e que não é adequada, talvez, em alguns momentos, para a nossa realidade aqui. O Fabinho falou super bem de catador, mas vamos trazer um outro tema, talvez menos polêmico e, assim, mais ligado ao que está repercutido na nossa balança comercial e que está representado também na rede e em muitas das empresas que estão aqui, inclusive na BASF, que é o mundo agro. A gente tem uma oportunidade gigantesca com aquela metade do diagrama borboleta que a gente não dá muita bola, que são os ciclos biológicos, né? E quanto que a gente tem de possibilidade no Brasil, eu estou falando de plásticos, biometano, além de tecnologias disruptivas como biorefinarias para outros produtos além do plástico que a gente não está aproveitando, né? A própria cadeia do suco de laranja, por exemplo, produz os óleos essenciais da laranja que se usa como solvente, né? Então, tem várias oportunidades, inclusive nos resíduos, que eu acho que a gente pode, como país, desenvolver, mas para isso é preciso tropicalizar a economia circular. Posso adicionar super mega rápido, 60 segundos? 20% da nossa matriz energética já é biomassa, né? Então já é uma biomassa residual. E a gente agora fala, inclusive, de hidrogênio laranja. Aliás, a Faber-Castell dos hidrogênios, né? Hidrogênio verde, azul, laranja, enfim. Mas a hidrogênio laranja vem muito dessa biomassa residual que a gente pode e deve aproveitar. E agora a gente também, recentemente, teve a inauguração do etanol de segunda geração, que é, assim, o uso completo do ciclo da cana-de-açúcar, né? Então, tá aí as oportunidades que eu acho que realmente a gente ultrapassa um pouco dos polêmicos. Muito bom. Depois a gente conversa mais de etanol de segunda geração, porque tem outras polêmicas por trás. Mas, gente, eu vou querer abrir aqui para as perguntas, para também não ficar só a gente falando.
Temos perguntas da plateia? Não sei como a gente vai organizar, você me ajuda? Por favor, você tem algum outro microfone que usar esse? Eu desliguei, só ligar. Só compartilha aqui. Talvez, talvez tenha perguntas no chat também, aí eu só peço também. Sim, se a gente não responder agora, por causa do tempo e tal, a gente responde depois por escrito. Boa tarde. Daqui a pouco eu falo boa noite já. Eu sou o Fábio, eu sou do Casulo, da Braskem. Como meu chapéu é desenvolvimento de embalagem, eu vou provocar nesse tema. Duas histórias rápidas para fazer a pergunta. 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente foi numa grande marca de produtos de beleza e a gente avisou que a embalagem que eles estavam desenvolvendo era não reciclável. Existia uma alternativa de ser reciclável, mas a pessoa de marketing falou: a arte tá linda. E já foi aprovada pelo VP. Então, legal, mas vamos assim, a marca está explodindo no mercado hoje em dia. Ontem eu fui numa feira que fala sobre sustentabilidade, sobre veganos, todos o que está hypado de sustentabilidade. Eu fiquei assustado quantas embalagens não recicláveis estavam lá rodando. Então, a sustentabilidade está indo até um ponto ali. E a gente falou um pouco de o consumidor tem um papel importante, a prefeitura tem, né, o governo tem outra, não sei o quê, mas a minha sensação é que falta isso também na universidade, né? Na conscientização de você criar novos players, porque a galera que está exigindo sustentabilidade, se bobear já é estagiário de alguém, né? Já está influenciando e daqui a pouco são eles que estão desenvolvendo as novas embalagens. E claro que é importante vender, é claro que é importante ter uma arte linda, é claro que é importante tudo isso que a gente faz, mas tem um elemento extra que a gente precisa compor e esse equilíbrio é difícil de achar, né? Claro que é. Senão a gente não estaria tanto discutindo o tema, a gente só estaria fazendo, né? E como que, na visão de vocês, acha que a gente consegue mudar esse setor e mudar esse cenário para a gente provocar o mercado a, naturalmente, se for possível, considerar mais esse elemento no briefing, que é a economia circular e o impacto que isso pode causar para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Antes de passar a resposta, eu vou contar um outro caso parecido com o seu. Eu tive a oportunidade de ir numa planta da Veolia, dentro do Porto de Roterdã, que recicla todas as embalagens plásticas, na época pelo menos fazia isso, 2014, todas as embalagens plásticas da Holanda e metade da Alemanha. E aí era tudo separação ótica. E aí chegava no final, tinha o rejeito, que é o que não era separado, e tinha um monte de embalagens plásticas escuras, de cor preta ou azul muito escuro, todas do mesmo fabricante, que é uma grande marca aí de produtos de consumo. E eu comentei para o rapaz, mas por que vocês não conversam com o cara para mudar a cor da embalagem para o sensor óptico conseguir separar? A gente tentou. Holanda, resposta é que essa é a linha MEN, e a linha MEN tem que ser preta. Precisa falar mais alguma coisa? Holanda não é um país preconceituoso por natureza, é um país onde muitas das mudanças surgiram. Então, assim, ficamos com a pergunta no ar, né? Não sei se... Professor Aldo, como falamos de universidade, quer dar o seu depoimento aí? Sim, eu acho que é um outro ator importantíssimo para incluir essas novas visões, né? Incluir realmente esses modelos e essa forma de pensar diferenciada, vamos assim dizer, e contextualizada à nossa contemporaneidade. Agora, teve um outro caso, por exemplo, quando a gente fez um trabalho lá em 2006 com a HP, no qual a gente conseguiu chegar nas características técnicas dos plásticos relacionados a multifuncional, que na época era clara, conseguia de forma técnica, nas suas funções mecânicas, todas as peças atingiam os critérios de qualidade, mas tinha um requisito que não atendia, que era a questão estética,
porque o plástico reciclado, vocês sabem melhor do que eu, ele não chega no branco, branco ou sem manchas, sempre tinha, e aí todo o trabalho desenvolvido estava indo por água abaixo, até que um dos nossos membros da equipe lançou a ideia de lançar uma linha escura, fumê, e no qual aí foi o sucesso e se conseguiu daí incluir. Ou seja, a gente precisa, de novo, daquela integração, da multidisciplinaridade, a gente precisa de criatividade, a gente precisa, portanto, mudar como a gente pensa, e isso significa essa transdisciplinaridade, sair das caixinhas, das disciplinas, integrar cada vez mais e a gente desenvolver essas soluções conjuntas. E pensar e fazer as perguntas certas para a gente conseguir chegar também nas soluções. E, às vezes, a pergunta pode ser não somente por que não tem mais plástico reciclado na embalagem, mas é também a gente pensar por que tem tanta embalagem, né? E aí a gente conseguir trabalhar na questão da função e novas formas de se entregar o que realmente precisa. Muito bom. Uma complementação, Fabiana? Eu acho que tem que ter disseminação nas universidades do conceito, até de economia circular, no ambiente que a gente está. A própria indústria, né, quando a gente olha, a gente fala de economia circular o tempo todo dentro da Braskem, a disseminação é um processo, né, de você estar falando o que é, e é incrível quanto mais você dissemina e novas ideias aparecem. Então, começou a economia circular, por exemplo, do plástico, né, a gente estava focado no plástico, quando você entende qual que é o conceito, o negócio, por exemplo, de químicos, tinha um efluente, conseguiu tratar, virou soda circular na Braskem, então é uma solução em produto circular de um business que a gente não estava olhando. Então, acho que tem uma questão de disseminar tanto o conceito, né? Acho que quanto mais a gente falar sobre ele e também estar na universidade, acho que é importante. E tem o choque de realidade, né? Acho que levá-los, né? A gente tem um exemplo de levar as empresas na esteira da cooperativa e é chocante você ver suas embalagens passando reto, né? Ou seja, está indo tudo para rejeito. Teve uma situação crítica, né, de uma embalagem ficar nas cooperativas e não ter destinação. Eles juntaram tudo, ligaram para a empresa e disse, iremos, né, colocar na Paulista todas as embalagens que não têm solução, acharam uma solução. Às vezes também um choque de realidade para a indústria, além do incentivo nas universidades e escolas, pode ser um caminho. Eu vou só, antes de passar para a próxima, só falar o seguinte, também tem a questão da educação anterior da universidade, né? Talvez acho que eu posso falar isso, só um comentário. Outro dia minha filha de 9 anos chegou em casa falando assim, pai, hoje eu aprendi sobre o ODS 9. Vocês ficarem felizes que o pacto está chegando. Eu não sei para me assegurar, mas o pacto com seus ODS está chegando nessa nova geração. Pena que 2030 já acabaram. Não sei se vai dar tempo desse pessoal chegar nas lideranças, né? Mas... Lúcio. Foi bom você trazer esse exemplo, porque uma das coisas que eu estou revisitando, inclusive, nessa chegada da Tatu, é a reverberação da educação ao longo do ciclo de vida da pessoa, né? Porque você tem, às vezes, a criança que chega com um pai como você, que tem referência do ODS, mas tem pais que não sabem nada sobre isso. E a gente não pode ignorar o fato que uma criança, ela sempre vai ter o espelho daquilo que é mais próximo a ela, a família. Então, se não reverbera nos adultos, se no âmbito educativo também, em outros contextos da sociedade, a gente não transversaliza as tentabilidades para levar esses conteúdos, a gente perde. Você vai regar todo mundo lá no comecinho e ao longo da vida ele vai tendo isso. E a transversalidade não tão racional ou cartesiana como a gente está acostumado. Então, quem tem que ver ciclo de vida não é só a engenharia, não, é a psicologia também. Mas por quê? Porque todo e qualquer profissional precisa ter isso. A área de marketing, ela é embebida por vários outros estímulos. Então, ela nunca vai ser apoiadora. É por isso que quando a gente entra, por exemplo, como a Cartão, para trabalhar nesse meio campo, né? Então, o foco é o consumidor, mas indissociavelmente eu preciso trabalhar as empresas, porque o consumidor bebe daquilo que é criado pelas empresas. Então, a educação corporativa,
E quando a gente vai falar, muitas vezes, quem é que vai falar conosco? Né? A área comercial está aqui, ela está ouvindo isso que a gente está falando, né? Quem toma a decisão de compra. Porque enquanto a gente está fazendo aqui, Josés e Marias estão comprando no supermercado produtos que não têm nenhuma referência a impacto positivo ou negativo, elas são totalmente aleatórias. E nas empresas, tem gente agora fechando suas metas de fim de mês sem considerar esse tipo. Então, a transversalidade da educação vai de olhar para a formação básica, mas a gente precisa trabalhar os adultos também, senão a gente mata as novas gerações com falta de reverberação na família, na escola, na sociedade. Bom, queria passar para a próxima, acho que o Thiago tinha pedido, né, Thiago? Então, pessoal, desculpa, vou ter que pedir para a gente ser bem objetivo por conta do tempo, que a Rebeca já está me cobrando. Né? Tá, joia. Bom, um grande desafio que eu vejo no contexto do Brasil, somos um país com uma desigualdade social bruta, e isso nos remete à questão de que temos um mercado consumidor que muitas vezes vai consumir aquilo que é possível. Né? Acho que isso é um consenso aqui que a gente pode conversar. Dentro desse consenso, entendo que se a gente tem um produto com um atributo ambiental declarado ou não, a decisão do consumidor, como foi mencionado, é o preço. E na minha leitura, o que demanda o investimento é onde está o consumo. Aí, na minha questão que eu quero colocar como que a gente, dentro desse exercício da circularidade, vai baratear ou vai ser competitivo no preço de uma cadeia qualquer que ela seja. E, para mim, essa é o direcionador do investimento. Né? Porque é isso que eu vejo muitas empresas hoje no Brasil, como que eu sobrevivo também. Tá? Acho que a gente falou da demanda, da regulação, acho que esse é um caminho, né, de você criar a demanda, a partir daí você cria produto e na medida em que você escala é onde traz economicidade. Eu acho que o desafio que a gente tem econômico, quando a gente olha, né, de vários desenvolvimentos para conteúdo reciclado, né, a reciclagem, é você ter escala. Né? Então, na minha visão, você começa com incentivo, vamos dizer assim, né, criando a demanda através de uma questão regulatória, a partir daí você tem realmente investimento, e a partir de então, a minha perspectiva é de que a gente tenha, de fato, valores equiparados do que é sustentável e um produto que não seja. Acho que as diferenças hoje de preço têm muito a ver com o tamanho de escala. Né? Você consegue ter uma planta petroquímica com milhões de toneladas que a gente compra de nafta versus um feedstock alternativo bio que tem hoje disponibilidade de um volume muito pequeno. Né? Então, de produção que você traz aí um desafio de custo. Posso? Eu acho que tem um lado... A gente precisa configurar um pouco a mentalidade competitiva que a gente é nato, às vezes, incluído. Né? Eu acho que o lado, falando da questão de sustentabilidade, tudo isso que a gente está conversando aqui tem que ser uma agenda pré-competitiva. E para ser uma agenda pré-competitiva, você precisa ter um engajamento setorial. Então, muitas vezes, você tem lideranças muito avançadas, mas todo um setor que não vem a reboque disso. Então, você tem empresas, às vezes, líderes em vários quesitos, mas o setor onde ela atua é totalmente alheio àquilo que ela desenvolve. Então, o desenvolvimento setorial é o primeiro nível, né? Então, assim, toda essa questão da análise de ciclo de vida, a maneira como você inclui isso para um setor faz total diferença para que, inclusive, você possa não correr o risco de ir para o seu fornecedor e falar, preciso mudar uma embalagem X. Ah, mas vai custar X, porque é só você que está pedindo isso. Setorialmente respondendo, você tem um outro nível de barganha. Mas, de novo, tem que ser uma agenda em que depois se configure também numa multissetorialidade, não só setorialidade. Uma agenda pré-competitiva talvez leve a gente também para um outro patamar de busca pela demanda e, consequentemente, oferta. Não vou me estender, porque não dá tempo, mas eu acho que visão de longo prazo. Valor no longo prazo talvez seja a resposta, talvez ajude um pouco nessa equação. Por conta de tempo... Antes, vamos responder todas as perguntas, a Sônia liberou. Então, antes da Simone fazer a dela, vamos passar para quem está com a mãozinha levantada no online, Perfeito. Depois eu falo no chat e a Simone é a última. Você fecha. Edi, você que está com a mãozinha levantada, acho que Olá, pessoal, boa Por favor. tarde. Parabéns pelo debate, acho que é bem interessante.
Eu vou pegar um ponto que o Flávio comentou sobre a regulação de conteúdo reciclado. Eu concordo exatamente que eu acho que tem um poder de alavancar o mercado de pós-consumo e de obrigações que eu acho que tem um potencial que a gente tem que explorar. Eu coloco aqui um ponto, né, com relação a essa questão regulatória. A gente ter meta de conteúdo reciclado e só cobrar de quem pode ter conteúdo reciclado, a gente pode gerar uma cobrança e uma obrigação para quem já está fazendo alguma coisa e deixar de lado, às vezes, por uma questão técnica ou por uma questão tecnológica, setores que hoje não têm essa possibilidade ou não estão investindo em ter essa possibilidade. Como que a gente pode balancear isso de uma maneira realmente poder usar essa alavanca da legislação realmente a favor da economia circular, a favor aí de todos os benefícios que a economia circular pode trazer e que podem ser medidos aí pelas análises de ciclo de vida e tudo que a gente está discutindo aqui. Total. Pelo menos, não sei como vai sair o decreto, né? A gente fez algumas contribuições, e nesse aspecto, eu acho que a gente tem que ter períodos de transição para que aconteça. Então, no primeiro momento, é um percentual de uso de reciclado a empresa, ou seja, a empresa tem que utilizar todas as suas embalagens, vamos dizer assim, e aí ela pode usar um percentual maior numa determinada embalagem, menor na outra, mas na média ela consegue atingir aquele percentual, com a perspectiva já de que cada um dos tipos de embalagens ou de materiais vai ter que atingir determinados percentuais, o que significa que as empresas vão ter que trabalhar determinado período, 1, 2 anos, para que consiga fazer esse desenvolvimento. E a questão, que eu não sei se é essa que você está dizendo, né, de regulatório, por exemplo, então contato com alimentos, se eventualmente você não tiver a solução, eu acho que a partir do momento que você tem essa perspectiva de que tendo a disponibilidade do material, você é obrigado a usar, vai incentivar empresas a buscar a solução, porque na medida em que você colocar no mercado, passa a ser obrigado as empresas usarem. Então, aí você acaba estimulando também a inovação. Isso é um pouco para desemprego. Eu concordo, eu só queria acrescentar que eu acho que junto com isso a gente precisa ter métrica e fiscalização, para que isso seja cobrado de todos e não só daqueles que têm um compliance interno mais forte e se dispõem à transparência dos dados, que é o que está acontecendo com a logística reversa hoje. Pode ser só um ponto, e a importância... A Fabrícia apareceu ali. Ó. E a importância de ter uma regulação na importação. Porque senão você penaliza toda a indústria brasileira. Sem dúvida. A gente viu isso acontecer com o pneu, e acho que a gente não pode deixar acontecer também com embalagem. Só quase uma anedota te contando, eu estava outro dia numa banca de doutorado sobre as regras sobre exportação de produtos do agronegócio brasileiro para a União Europeia em relação à rastreabilidade e desmatamento. E aí a pessoa, que é advogado do agronegócio, falou assim, mas puxa, os europeus estão cobrando de mim que eu tenha desmatamento zero quando o Código Florestal brasileiro me autoriza um percentual da área desmatada. Né? Tem um percentual legal de desmatamento. Isso é errado. E aí vira uma briga. E aí a colocação dela, não vou entrar no juízo de valor, mas é assim, então eu também vou exigir, por uma exigência aí de bilateralidade, que o cara que vende vinho da Itália para mim também demonstre que cumpre a reserva legal na Itália. E aí eu quero ver o que ele vai fazer. Bem, Fabrício, quer fazer algum comentário? Você que está aí nos prestigiando aí com a sua presença, por favor. Feito algum, acho que foi muito bem colocado. Eu só reforço a questão da isonomia que vocês acabaram de abordar. Para mim, acho que o Brasil enfrentar o tema, que até agora não enfrentou na logística reversa, se enfrentar no conteúdo reciclado, é meio caminho andado. Caso contrário, são os mesmos fazendo sempre. E com relação ao conteúdo reciclado ainda, cuidado para não prestigiar um ou outro material e assegurar que isso siga o processo natural das escolhas do mercado, mesmo no tipo de plástico. A gente sabe que são vários tipos de plástico e a minha preocupação também na regulação é determinar um em detrimento de outros. Então, a transição tem que começar já. Tem mais tempo para isso. A transição é
Então, e que o governo publique, dando segurança jurídica para todo mundo, tanto para quem fabrica, para quem importa, e também trazer o varejo para essa história, que ele é fundamental dentro desse processo. E a gente sabe que tem passado ano, vem ano e volta ano, tem sempre pouca coisa dentro desse tema, na logística reversa em particular. Fantástico, Fabrício. Obrigado. Lembrando que o varejo também é produtor, né? Ele põe embalagem no mercado, ele também está produzindo. Mais mãos levantadas aí, você consegue ver alguma coisa, Rebeca? No nosso Não, mas tem uma pergunta no chat do Rafael César. Ele pergunta como a integração da tecnologia blockchain, como o RISC-Chain, pode aumentar a rastreabilidade e transparência dos materiais ao longo do seu ciclo de vida nas suas atuais iniciativas de economia circular. A Rafa está aqui, dona do RISC-Chain. Quer responder, Rafael, por favor? Não seja cabeça. Perdão, eu fiz a pergunta, vocês querem que eu responda? Eu posso falar um pouquinho. Eu começo, Rafael, aí eu posso conectar. Bom, sou Rafael Vinhas, aqui da BASF, e eu trabalho nesse momento numa área de desfossilização, mas sou envolvido com o projeto de RISC-Chain. A ideia do RISC-Chain era muito mais monitorar o investimento para a racionalidade. Ou seja, se logística reversa, etapas de coleta, triagem, o RISC-Chain, ele tokeniza o investimento, e o resultado disso, ou seja, o material recuperado, ele aparece no token. Para ciclo de vida, o próximo passo seria esse token carregar o conteúdo reciclado, ou seja, para onde isso está sendo aplicado. Passaporte do material. Exatamente. Mas aí é um desenvolvimento futuro que é possível fazer com blockchain também. Muito bom. Um comentário, pessoal? Perguntas da plateia, voltamos. Simone, você está faz tempo querendo fazer uma pergunta. Obrigado. Pergunta é uma colocação. Eu sou Simone da Abiplast, associação que representa os transformadores e recicladores de plástico aqui no Brasil. E a gente, junto com a Braskem, tem um projeto que se chama Movimento Plástico Transforma, em que o nosso objetivo é desmistificar, né, a questão do plástico, a desinformação com relação ao plástico para a sociedade. Um post que a gente fez recentemente, um vídeo mostrando que as pessoas têm que lavar minimamente, limpar minimamente as suas embalagens para depois descartá-las, gerou uma repercussão que vocês não têm noção. As pessoas falando, eu vou lavar lixo, vocês estão loucos? Eu vou gastar minha água, e a gente mostrando como fazer, sabe? Deixa lá as máquinas de embalagens, usa água de reuso. Ninguém está falando para gastar água para isso. Mas para vocês entenderem o nível das pessoas, quer dizer, a gente como indústria está tentando entregar o nosso máximo. A gente está trabalhando para tornar as nossas embalagens mais recicláveis, monomaterial, a gente está trabalhando para isso. Só que quando eu não tenho, como eu não posso passar por reutilização, por reciclagem, ela tem que ir automaticamente para a reciclagem, que é o último elo, né, do contexto da economia, mas ela tem que ir para lá. E para ela ser reciclada, eu preciso da ponta, né, que é a população. E a população não nos ajuda. Então, a educação é fundamental, a educação ambiental é fundamental para que a gente tenha um retorno dessas embalagens. Eu não preciso ir muito longe. No meu condomínio, eu sou a chata do lixo. Eu tiro mesmo, gente. Eu pego lá da lixeira de orgânico, o que eu vejo que pode ser reciclado, e coloco nos recicláveis, porque me incomoda como pessoa. Então, educação ambiental, eu acho que é a chave para a gente conseguir retornar as nossas embalagens ao ciclo produtivo, e a gente vê isso diariamente no movimento Plástico Transforma, infelizmente. Tá? Então, é mais um testemunho. Obrigado, Simone. Eu vou passar para a última pergunta e a gente fecha, tá? Prometo. Por favor. Oi, eu sou Isabel, tá? Suzana. Eu só fiquei muito curiosa. Rubens, desculpa, seu nome. Você falou a respeito de não termos a saber sobre energia renovável. Eu acho que energia, para mim, é o que move o mundo, que gera, que funciona. Sem energia não tem nada, né? E eu não sei, a Suzana trabalha muito com energia renovável, né? O licor. E quando você falou que não tem, o que a gente pode fazer e como isso entra na CV? Porque energia é fundamental. O que você sugere? Não, eu estou só pensando alto, porque eu nunca pensei a respeito disso. É um submeter energia na a Sônia também falou desse GT energia. Não, exatamente. Não é que não tem. Na verdade, o que reitero
a gente está entrando numa nova era sobre energias renováveis com um modelo linear das energias do combustível e da energia fóssil, né, que vem de alimentos fósseis. Então, quando a gente... Bom, eu vou devagar um pouco e vou ler um pouco também, pensando hoje em toda a cadeia que a gente tem disponível atual no Brasil, tá? Parques eólicos e parques solares, tá? Estou pegando só 2, ainda existiria até mais, até para a gente falar. A gente sabe que a vida útil das placas solares é de 10 a 15 anos. Eu estou sendo bastante otimista. Então, a gente já tem um erro de design aqui, né? Ou um erro de produto mesmo, de materialidade. E também as energias eólicas. Então, a gente pega as pás. Primeiro que as pás nem são produzidas no Brasil. Já são bem poucas que são. O que fazer com as pás que depois do tempo de vida útil dela? Também é uma outra pergunta que nem a Europa sabe responder direito, que é um dos grandes utilizadores de energias eólicas offshore e onshore. Então, estou pegando 2 exemplos muito macros e simplistas, e são exemplos que a gente está vendo crescer no Brasil. A energia eólica há controvérsia, o mercado está temporariamente em recessão aqui no Brasil, a solar ainda não, mas a questão não é que não exista avaliação de ciclo de vida para ela. A questão é como implementar diante da urgência que a gente tem e também de um mercado já aquecido. Já são mercados muito bem aquecidos. Mas ainda acho que a gente tem um certo alento, porque são mercados muito novos também. Não são mercados que a gente vem de décadas. Então, a gente está aprendendo com esses mercados e acho que quem está na frente desses mercados, e também a cadeia de valor, está sabendo já identificar quais são as possíveis soluções. E aí eu também posso transferir, por exemplo, as famosas baterias dos carros elétricos, né, que todo mundo já está falando sobre isso. O que fazer, né, com as baterias? Então, mas eu acho que você ia complementar? Você foi perfeito, mas só isso. O problema não é ter, usar para tomar a decisão, resultado. Você vê. Esse que é o ponto-chave, né? O Toshio e eu fizemos nosso mestrado faz bastante tempo já e falamos de energia lá, né? Com outros membros do grupo de pesquisa lá da USP. O meu mestrado faz 20 anos, tá? E sobre energia elétrica. Quantas pessoas usaram? Que resultado? Não sei dizer. Os bancos de dados do próprio IBICT ainda têm dificuldade de ser integrados com as matrizes energéticas brasileiras. E por aí vai, né? A eólica até fazem aqui no Brasil, mas é monômero de estireno, é um cancerígeno. Não, mas tem esses problemas na cadeia, mas não vamos passar por aí. Eu queria aqui agradecer a todos os nossos debatedores. Pessoal, pera. Tem mais uma pergunta, desculpa. Eu não sabia que eu tinha sido autorizado a abrir para mais uma, então desculpa. Por favor. Boa tarde, meu nome é Eliane, eu sou consultora técnica sênior da área de sustentabilidade da SGS. E o que você está trazendo aqui com relação à energia, eu acho que é um ponto crítico. A gente estava fazendo a ACV recentemente de uma empresa e eles receberam de uma instituição financeira justamente essa resposta. E a energia era solar, então acabou no zero. A gente teve que ouvir isso. Não, deixa eu parar. Então, e a gente teve que ouvir. E aí, infelizmente, eu retornei com todo o processo de estudo deles, a gente teve que retornar com o processo, e eles tiveram que refazer toda essa análise. E essa questão do ACV, do veículo elétrico, eu fiz um estudo, acho que uns 3 anos atrás, a gente fez um estudo para discutir essa questão, e existe um estudo comprovado, foi feito inclusive pelo pessoal da área de energia e de hidrogênio, eles estavam falando, hoje, se a gente utilizar um veículo a álcool, ele é metade da emissão de carbono de um veículo elétrico se ele for fabricado na Europa, né, ou na China. Então, a gente tem aí algumas questões que a gente está... E aí eu gostaria de corroborar com o colega da Braskem, que acho que ele nem está mais aqui. Isso. E a gente está numa tendência, numa hype de sustentabilidade, e não necessariamente em uma grande verdade de sustentabilidade. E eu fico muito contente que a gente está tendo esse debate maduro e sério para a gente fazer mudanças verdadeiras. Parabéns pelo evento. Obrigado. E esse é o mundo de quem faz peer review, gente. Bem-vindos. Podemos
encerrar, então agradeço aqui aos nossos debatedores, Aldo, Fabrício, que estão online com a gente, Fabi, Lúcio, Rubens, obrigado pela participação. Devolvo a palavra aqui para você. Obrigado, Sônia. Obrigada. Parabéns aí pela organização. Obrigado pelas perguntas também, gente. Obrigada a vocês. Fabrício, que a gente praticamente voou com você, tá aí no trânsito. Obrigada aí por fazer esse esforço. Obrigada, Aldo, também, por estar com a gente conectado. Obrigada a todos que estão aqui. Eu prometo, são só mais 2 slides e aí terminamos. A gente sabe que passou do horário e não é o nosso que mais prezamos, é o horário de vocês, é o compromisso que temos de agenda. Só 2 slides ainda. Primeiro, de novo, o QR Code para quem não pegou há pouco. É claro que a gente também vai divulgar rapidamente, então vocês vão receber depois como anexo, mas fiquem aí com o QR Code uma vez mais. E 2 slides, eu mencionei que a gente traduziu todo esse conhecimento que a gente compartilhou aqui, um pouquinho hoje e muito mais, através de perguntas. É um autodiagnóstico, é anônimo, eu não fico sabendo, a gente não fica sabendo, a menos que vocês queiram que a gente ajude vocês nos desdobramentos. É um diagnóstico para vocês entenderem como é que está o seu grau de maturidade no tema de gestão de impactos no ciclo de vida. Vocês podem oferecer para os seus clientes fazerem, para os seus fornecedores fazerem, como eu disse, é anônimo. São 30 e poucas perguntas que acabam com são múltiplas respostas, dão a própria outra resposta que vocês não tenham assinalado, já dão dicas de como avançar na maturidade. Mas no final dá 4 níveis de maturidade possíveis, e se vocês tiverem a ambição de mudar de nível, avançar de nível, é claro que vocês podem fazer isso sozinhos, justamente olhando as outras opções de respostas, ou contar com a rede. Aqui agradecer à Fundação, que foi quem desenhou todo esse diagnóstico para a gente, e está disponível no site. Então, quem não encontrar fácil, está nessa aba de ACV na prática, e é um diagnóstico, como eu disse, anônimo, que é muito gostoso de responder e já dá vários insights só na hora de responder. E como desdobramento dessa ação que a gente lançou em dezembro de 2022, no decorrer do ano passado e agora, a gente está ajudando várias empresas no plano de ação de como avançarem nesse amadurecimento, e pode ser através de capacitação, pode ser através de pontes com alguém que seja estratégico na tua cadeia de valor e você não estava conseguindo alcançar, pode ser uma série de coisas. A gente também está mapeando ferramentas gerenciais, como a gente mencionou há pouco. A CV demora muito, é muito complicada, precisa de banco de dados, precisa de consultor. Como é que eu contorno tudo isso? Através de uma ferramenta gerencial bem light, bem fácil, gostosinha, de preferência grátis. É claro que aí brilha os olhos, porque vai de encontro a todas essas dores que a gente acabou de falar. Então, a gente está mapeando essas ferramentas gerenciais, as mais disponíveis, mais conhecidas. Já temos umas 30 mapeadas, e a gente vai fazer uma análise de critérios técnicos, que banco de dados eles acessam, se é prioritária, se é proprietária de quem a desenvolveu, se está disponível para todo mundo, se é de um segmento específico, ou se dá para qualquer um adaptar para a sua realidade. Enfim, a gente está fazendo essa análise crítica técnica, que a gente vai retornar para vocês. Não vamos recomendar uma ou outra, não é esse o papel, mas sim posicionar do ponto de vista técnico. Banco de talentos, a gente tem um distribuidor confidencial para quem se interessar por vagas, projetos, enfim, é só avisar que a gente inclui nesse distribuidor. E a gente também tem uma trilha de aprendizado, que é a nossa capacitação, que começa com um workshop, só para mudar a chave na cabeça do que é esse pensar ciclo de vida, é uma coisa rápida, no remoto 2 horas, no presencial a gente faz até 3 horas, para poder também até customizar em razão do público. Depois tem um módulo que é um pouquinho mais, entra mais na questão da ACV, mas não para sair fazendo uma ACV depois, para isso uma carga horária nem seria de 9 horas, não seria suficiente. E a gente tem um módulo de economia circular, que a gente, como a Alessandra mencionou há pouco, a gente lançou ano passado, e é a essência do que está nesse guia e muito mais, através desses 3 módulos, aí são remotos, já tem data, inclusive, em setembro. Quem quiser, os associados participam naturalmente, porque é uma entrega do GT de Economia Circular, mas está disponível para não associado também. Então, são 3 sextas-feiras, das 9 às 11, então são só 2 horinhas, remoto. São 3 sextas-feiras para vocês. A gente falar mais ainda do que falou aqui hoje. Depois tem um módulo que fala, ok, é uma ACV mesmo que você precisa? O que você vai fazer com ela depois? É o meu cliente que está pedindo. Mas ele sabe o que ele está pedindo?
Então, assim, isso a gente discute no módulo de estratégia, né, de como aplicar uma CV do ponto de vista estratégico, e a rotulagem ambiental, que a gente acabou de dar semana passada para um associado. A gente também tem data já, é 16 de agosto, e vai ser remoto também, 2 horinhas, é uma sexta-feira, meu aniversário, das 9 às 11. Então, também vai ser aberto para não associados, quem quiser em agosto fazer a de rotulagem. Ok? Uma coisa que a gente sempre faz na rede, evidentemente, é divulgar, tornar visível aí trabalhos dos nossos associados. Aqui uma obra do próprio professor Aldo, que esteve conosco há pouco no debate, o livro do professor Flávio, que temos aqui, e que também está aí com o QR Code para compras. E aqui a gente vai ter na segunda-feira um super evento legal o dia inteiro no FIT de Sorocaba. Para quem não ficou sabendo, a gente divulgou esses dias sobre competitividade industrial. É aberto, é só se inscreverem. A Ju vai dar um curso de avaliação de ciclo de vida e economia circular de 16 horas, do final de junho ao final de julho. Então, também super recomendamos. E no dia 19 vai ser um evento onde a gente vai falar justamente do que foi falado há pouco, legislação sobre como usar mais água de reuso, né, em quais circunstâncias e o que a gente está pegando. Tá bom? Esses são só alguns, porque a gente não ia ter nem espaço para falar de todos os eventos que a gente promove e que a gente divulga. E aqui, eu vou mandar depois no e-mail também, porque a letrinha deve estar pequena para quem está online, são todos os que contribuíram aqui para esse guia, que também estiveram hoje aqui no debate, para vocês terem um contato direto, tá bom? Agradecer demais todos que estiveram aqui, agradecer a BASF por essa generosa acolhida aqui, e apertou mais um. Obrigada pela dica. Enfim, estou bem feliz, estou super emocionada aqui com essa entrega, muito obrigada, que venham mais. Bom, uma boa tarde a todos, por final de semana.